E vou dizer, irmão, e é muita pena, viu? Paulo falando aos Gálatas ali, né? Muitos dizem, né, que o apóstolo Paulo, né, é o segundo Cristo da igreja, né? Foi um homem que viveu uma vida irrepreensível diante dos homens, né? Santo, puro, honesto, íntegro às Sagradas Escrituras, né? E a qual ele tanto se dedicou à igreja, né? E ele falando, né, preocupado aos Gálatas a respeito dessas questões da lei, né, que se era praticada no judaísmo, né? Lá no capítulo 3 ele continua falando, aliás, capítulo 5, né, do versículo 11 em diante, ele continua dizendo: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado, né? Ou seja, ele está dizendo que aqueles que eram a favor da circuncisão, aqueles que queriam ser circuncidados, né, e que não queria levar em relevância única, exclusiva, enviada de Deus aos homens, pelo sacrifício expiatório do seu próprio Filho, para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele cristão perecessem, mas tivessem nele a vida eterna, né? Ou seja, né, o escândalo da cruz, que é Cristo, né, estaria aniquilado, né? Todo o sacrifício expiatório que Jesus estaria aniquilado, né? E ele continua falando no verso 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graças tem caído. Ou seja, todo aquele que está aí guardançado, que é a favor de coisas da lei ainda e do passado, né? Eu não estou falando aqui daquelas leis morais, né, que ultraja a alma do pecador, que macula a alma do homem, né, que o separa de Deus, como é a idolatria, a feitiçaria, não é? Os adultérios, as prostituições, as lascívias, as contendas, as porfias, aquelas obras da carne, ali de Gálatas capítulo 5, né? Lá no Decálogo a questão das leis morais. Não estou falando dessas leis. A gente está falando aqui de leis cerimoniais que Cristo as cumpriu, que o Senhor Jesus Cristo as cumpriu, e que se ainda alguém cair em pecado, a palavra de Deus nos diz, né? Se ainda cair em pecado, mas se arrepender e reconhecer seu erro, o Senhor o perdoará e não se lembrará mais dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Essa é que é a verdade, né, meu irmão? A palavra de Deus diz que porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A liberdade, você não está mais debaixo de sacrifícios, de leis, né? De demandas de leis que sacrificavam o homem e que era pesado ao homem. Era impossível o homem cumprir com elas, né? Ele diz: não useis então da liberdade, agora que nós temos em Cristo, para dar ocasião à carne, né? Ou seja, as leis da carne, estava falando aqui em especial a questão da circuncisão, né? Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar-nos debaixo do jugo da lei e da servidão, né? A palavra de Deus nos diz: eis que eu, Paulo, vos digo que, né, se vos deixardes circuncidar, o sacrifício de Cristo de nada vos aproveitará, né? Isso está em Gálatas capítulo 5, irmão, né? Então, meu irmão, eu com todo carinho, com todo respeito, resignação, a nossa amizade que eu tenho por você, e admiração e respeito, né? Ou seja, são passagens, irmãos, irrefutáveis,
né? Eu estou mostrando só aí um pouco de Gálatas para o irmão, né? Do que Paulo falava a respeito, né? Dessas leis, certo? A circuncisão, meu irmão, ela era perpétua também, era uma lei perpétua, eterna, né? Assim como o sábado. E tanto uma como a outra, a pena de quem desobedecia com essas leis era a pena de morte, né? Ou seja, o infrator da lei, ele era penalizado à morte, né? Ele era apedrejado até morrer, como também era o caso do adultério, no prospecto do adultério. O adultério era uma lei de ordem moral, não é? Não era cerimonial, né? Mas a circuncisão e o sábado, né? Tanto uma como a outra era moral e também cerimonial, né? Tem pessoas que não sabem o que é simplesmente uma lei moral e não sabem fazer uma diferença entre o que é simplesmente uma lei moral para o que é uma lei moral e cerimonial, como era o sábado e também a circuncisão, cujas penalidades eram penalidades de apedrejamento até morrer. Então, meu querido, né? Fica entendido e subentendido dentro das Sagradas Escrituras, né? E se for possível, eu ainda tenho alguns argumentos a fazer, e são vários em Colossenses, em muitas outras passagens bíblicas, em Éfeso, né? Que fala a repúdia da lei, né? A extinção da lei. E quando nós chegamos lá em Hebreus capítulo 7, meu irmão, lá não fala não é só dela, ele fala de todas as leis, fala de todo o sacerdócio levítico que foi estendido e que agora nova e eterna pacto da aliança agora é Cristo Jesus, nosso sacerdote, é nosso sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, né? Pastor e bispo de nossas almas e sumo sacerdote por excelência. Então, meu irmão, esqueça essa questão de sábado, né? E procure entender e estudar mais um pouquinho o dicionário de James Strong. Lá você vai encontrar, viu, meu irmão, a respeito desse assunto, né? Sobre o que é eras, épocas, eternidade, perpetuidade, né? O irmão estude o James Strong, que o irmão vai tirar todas as suas dúvidas quanto a respeito dessa questão de eras, de épocas e de perpetuidade, né? Tem que conhecer também as doutrinas tanto do dispensacionalismo como também do aliancismo. Se o irmão estudar aliancismo e dispensacionalismo, como essa questão do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, o milenismo e amilenismo, aí o irmão vai entender o que eu estou falando, né? Com todo carinho, que Deus em Cristo te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, e um abraço fraterno.